Olá e seja bem-vindo a mais esse nosso bate-papo. Neste momento eu vou comentar um pouco sobre a mente subconsciente. Sabemos que todos nós, para realizar qualquer coisa, primeiro preciso que nós tenhamos no nosso subconsciente aquilo que queremos. Porque a mente subconsciente é a mente que faz a ligação entre os nossos desejos, que levam o nosso desejo até a mente infinita. Então a mente subconsciente ela é tida como um elo de ligação. Por isso, ela é de grande importância, ela é fundamental para que tudo aquilo que queremos, tudo aquilo que desejamos, possa estar no nosso subconsciente, porque a partir do momento que eu imprimo no meu subconsciente o desejo que eu quero, eu passo a produzir, porque a mente subconsciente, ela não é uma mente seletiva. Ela não tem a capacidade de raciocinar, ela não tem a capacidade de selecionar aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero. A partir do momento que eu imprimo na mente, a partir do momento que eu coloco nela aquilo que eu desejo, a realidade passa a ser de acordo com esse desejo que eu tenho. Então é necessário que eu tenha essa certeza, que eu tenho essa convicção de que minha mente subconsciente é a mente que vai produzir a minha realidade e passe a desejar, passe a colocar no meu subconsciente somente o que é bom, somente o que eu quero, porque a partir do momento que eu coloco no meu subconsciente, essa realidade passa a ser real, porque a mente subconsciente é a mente que está ligada diretamente à mente divina, está ligada diretamente à mente do Criador. Então é preciso que eu tenha sempre em mente, né, os melhores pensamentos, os melhores sentimentos, porque a partir do momento que o meu subconsciente passa a agir de acordo com o que é imprimido nela, a realidade passa a acontecer em minha vida. Então, é por isso que eu sempre comento em outros vídeos que é necessário que nós tenhamos um propósito definido, porque quando você tem um propósito definido, você está pensando naquele propósito todo momento, todo instante, e quando você faz isso, você está imprimindo no seu subconsciente. E o seu subconsciente vai transformar esse desejo, esse propósito em realidade. É necessário que nós tenhamos essa convicção de que tudo que eu coloco no meu subconsciente passa a ser real. É por isso que a grande maioria das pessoas vive uma vida de derrota, uma vida de fracasso, porque elas deixaram que o seu subconsciente fosse inundado ou fosse preenchido com pensamentos, com desejo que não eram corretos. E quando elas colocam no seu subconsciente esses pensamentos, a realidade passa a acontecer. Por quê? Porque a maioria das pessoas não tem esse conhecimento de que tudo para ser realizado, tudo para que se possa ser materializado na vida de uma pessoa, é preciso que esteja no subconsciente. Então, a partir do momento que você coloca na sua mente consciente e essa mente consciente consegue levar até o subconsciente, seleciona aquilo e leva ao seu subconsciente, a realidade passa a acontecer. Porque eu volto a falar, a mente subconsciente ela está diretamente ligada à mente infinita, à mente do Criador. E tudo aquilo que eu tenho como certeza, ou melhor, tudo aquilo que eu acredito como verdade, como algo verdadeiro, passa a se concretizar, passa a se materializar na minha vida. Então é necessário que eu tenha essa certeza. Qual é a certeza? De que tudo aquilo que eu coloco no meu subconsciente passa a se materializar na minha vida. Pois a mente subconsciente ela trabalha noite e dia, ela constantemente ela está trabalhando, ela está assimilando aquilo que nós estamos pensando, fazendo a ligação do que eu estou sentindo como real, daquilo que eu estou sentindo como verdadeiro, para a mente infinita. Pois, pelo fato dela estar constantemente trabalhando noite e dia, não temos o poder de controlar totalmente a mente subconsciente. Mas nós podemos colocar nessa mente subconsciente aquilo que queremos, os nossos planos, os nossos desejos, os nossos objetivos, aquilo que eu quero que venha se materializar na minha vida, aquilo que eu quero que venha
acontecer na minha vida. Então, quando eu faço essa introdução no meu subconsciente daquilo que eu quero, a realidade minha passa a ser de acordo com o que eu planejei, de acordo com o que eu desejei. Por isso é que é necessário que venhamos ter um propósito definido, um objetivo traçado para a nossa vida. Quando se tem esse propósito definido, a realidade passa a ser de acordo com aquilo que eu quero, de acordo com aquilo que eu desejo. Pelo fato da mente subconsciente não ser uma mente seletiva, ela simplesmente vai reproduzir aquilo que ela assimilou, aquilo que ela tem como verdade. Cabe à mente consciente produzir essa ideia, cabe à mente consciente gerar a ideia e impressionar essa ideia no subconsciente. E a partir do momento que o subconsciente recebe essa ideia, ele vai expressar essa ideia no estado físico, ou seja, vai materializar essa ideia, vai fazer com que essa ideia se transforme em algo físico. Assim é necessário que o homem tenha essa certeza, que ele deve selecionar, ele deve impressionar o subconsciente através dos seus planos, através dos seus projetos, através dos seus objetivos, e fazer com que o subconsciente passe a acreditar, e à medida que ele acredita, a realidade passa a ser produzida de acordo com o que o subconsciente tem em si. Como não se pode controlar totalmente o subconsciente, cabe ao homem colocar nesse subconsciente aquilo que ele deseja, aquilo que ele busca para a sua vida. Principalmente quando essas ideias são acompanhadas de sentimentos. Quando você tem o sentimento ou a emoção de que aquilo já se tornou real, já é real em sua vida, o subconsciente vai assimilar com muito mais rapidez e vai transformar aquilo em fatos ou vai transformar aquilo em realidade. Por isso é necessário que, além de selecionarmos, além de termos os nossos objetivos, os nossos propósitos, é preciso que nós tenhamos sentimento naquele propósito, sentimento naqueles objetivos, acreditar ao ponto de ter emoção como se fosse real, como se fosse verdadeiro. Porque quando eu passo a ter essas emoções, esse sentimento, o meu subconsciente passa a absorver cada vez mais aquilo que a mente consciente está colocando nela. Então, quando eu faço isso, eu passo a produzir a minha realidade de acordo com o que eu quero. Porque a mente subconsciente é como uma terra fértil. Tudo aquilo que você coloca nela, tudo aquilo que você planta ou coloca uma semente naquela terra, ela vai germinar, ela vai produzir. Se colocar sementes boas, vai produzir frutos bons. Se colocar sementes ruins, vai produzir frutos ruins. Então, é preciso que nós tenhamos essa convicção que o nosso subconsciente ele é comparado a um solo fértil. Tudo que eu coloco nele vai gerar, vai produzir fruto, vai nascer. Se é bom, vai ser frutos bons. Se é ruim, vai ser frutos ruins. Por quê? Porque o nosso subconsciente ele não seleciona, ele não é capaz de fazer a seleção do que é certo, do que é errado, do que é bom e do que não é bom. Cabe à mente consciente. A mente consciente que o homem tem, ela é tida como um guarda. Um guarda por quê? Vai estar ali vigiando o que pode entrar no nosso subconsciente e o que não pode entrar no nosso subconsciente. Só que, na grande maioria, acontece o contrário. As pessoas não têm essa certeza de que a mente subconsciente ela vai produzir a sua realidade. Ela não tem esse cuidado de saber o que vai pensar, de se preocupar naquilo que vai pensar, de se preocupar naquilo que vai acreditar como real, como verdadeiro. Ela vai ter sentimento todo instante, todo momento, sentimento esse que vem da sociedade a qual ela vive. Como ela não tem esse conhecimento de que tudo que ela pensa pode se transformar em real, pode se transformar em um estado físico ou se materializar a partir do momento que ela coloca no seu subconsciente, como ela não tem esse conhecimento, ela deixa que a mente consciente passe a pensar de uma forma aleatória, sem muita preocupação em ter o cuidado do que vai pensar. Aos poucos ela vai imprimindo no seu subconsciente aquilo que está pensando. Então é por isso que é necessário que cada um
faça uma autoavaliação, faça uma reflexão daquilo que está pensando. Eu volto a dizer, o nosso subconsciente ele é tido como um solo fértil. E tudo que eu planto, tudo que eu coloco nesse solo vai produzir. Cabe a cada um de nós selecionar a semente que vamos colocar nesse solo, porque esse solo ele vai produzir. Não importa se é bom ou se é ruim. Se você plantar uma semente de uma planta venenosa, ela vai nascer. E ao lado dessa semente venenosa, se você colocar uma semente boa, que produza frutos bons, ela vai nascer da mesma forma, da mesma maneira. Então o solo, que é o nosso subconsciente, ele não faz essa diferença, não sabe o que é bom, o que é ruim. Ela sabe simplesmente que ela tem a obrigação de levar tudo aquilo que chega a ela à mente divina, à mente do Criador. Então é por isso que eu volto a dizer que a maioria das pessoas vive uma vida de derrota, uma vida de fracasso, porque não tem e não foram capazes de selecionar aquilo que pensa, de selecionar aquilo que vai colocar no seu subconsciente.